E aí, você sabe o que Jesus está fazendo no céu? Ele morreu, ressuscitou e subiu para os céus. E na hora da sua subida para os céus, os apóstolos ficaram ali olhando Jesus subir para os céus, até que ele se ocultou nas nuvens. E eles continuaram olhando ali. Então, de repente, apareceram os anjos e disse para os apóstolos: porque, homens da Galileia, porque estão aí parados olhando para o céu, para Jesus, vendo Jesus subir? Esse mesmo Jesus, como veste ele subir, um dia ele voltará. Então, os anjos e o próprio Jesus nos deixou essa promessa de que um dia Jesus voltará. Mas o tema de hoje, para nós estarmos estudando a respeito, é: o que Jesus está fazendo nos céus? Você sabe? Você é cristão? Você que acredita na Bíblia, você que acredita em Cristo Jesus e que espera a volta do Senhor Jesus? Você já entendeu, já parou para pensar e estudar a palavra? O que Jesus está fazendo nos céus? Então, o tema de hoje é: o que Jesus está fazendo nos céus? A maioria dos cristãos evangélicos estão hoje pregando os pastores: Jesus está voltando. Jesus está à porta. Jesus voltará em breve. Muitos são os que pregam essa mensagem e tendo como pano de fundo os sinais de que Jesus está voltando, a devassidão da humanidade, a perdição da humanidade, a humanidade se perdendo cada vez mais, se destruindo cada vez mais, né? Na decadência, caindo aí na decadência do pecado. Então, mas de fato, o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala a respeito do que Jesus está fazendo nos céus? Vamos estar estudando esse tema hoje, baseado nas Escrituras, para nós podermos entender claramente, né? E uma das coisas que os pastores pregam hoje é que Jesus foi preparar lugar. Uma das missões que dizem é que Jesus foi preparar lugar. Baseado o seu estudo, baseado a sua pregação, lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Mas vamos estudar um pouco a respeito, aqui no Evangelho de João, se está escrito exatamente do jeito que prega. Em João 14, vamos ver aqui. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Dito o quê? Pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está falando aqui, quando ele vê que os discípulos estão tristes, porque ele falou da sua morte, Jesus começa ali a consolá-lo e a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí Jesus diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Já existe. Não é preciso criá-las, prepará-las. Já existem. Então, aí ele diz: se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou vos preparar lugar. Então, Jesus deixa bem claro aqui que ele não foi preparar lugar, porque os lugares já estão preparados. E tem outra parte das Escrituras, em Mateus, que diz, aonde Jesus fala ali quando for a separação das pessoas que vão herdar o reino e as pessoas que vão para o castigo eterno. Ele diz: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino por herança que está preparado para vós desde a fundação do mundo.
Então tudo está preparado desde a fundação do mundo. Deus, antecipadamente, ele tem todos os seus planos já preparados. O plano da salvação já é algo antes da fundação do mundo. A Bíblia chega a nos dizer, nas cartas de Paulo, que nós fomos escolhidos por Deus, nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, fomos escolhidos por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Deus já nos escolheu. Então, fica claro, quando a gente lê a Bíblia, vendo o que exatamente ela está falando, fica claro que Jesus não foi preparar lugar, porque o lugar já está preparado. Já há, muitas moradas na casa do Pai para cada um de nós. Então, não é falta de morada, não é falta de lugar no reino dos céus preparado para as pessoas. Não depende do tanto de lugar. Depende se a pessoa quiser aceitar. Mas já tem lugar suficiente, para cada pessoa que aceitá-lo, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas então, o que Jesus está fazendo nos céus? Que ainda não voltou, né? Vamos agora para Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11. E assim todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Então, enquanto nós estamos esperando Jesus, Jesus está lá nos céus, esperando que isso aconteça. Jesus não voltará para buscar o seu povo, enquanto isso não se cumprir. Veja bem, Jesus não voltará enquanto isso não se cumprir. E como é que isso vai se cumprir? As Escrituras também mostram como é que Deus vai destruir os inimigos de Cristo aqui na terra antes da volta de Cristo. É por meio daqueles que servem a Deus. Pois lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, Deus fala, a palavra de Deus fala: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Colocar aqui na terra os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés é colocar os inimigos de Cristo debaixo dos pés da igreja, que é o corpo de Cristo. Quando o povo de Deus assumir a autoridade que Deus deu, pois Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando o povo de Deus assumir a sua posição em Cristo, e assim subjugar as forças dos inimigos de Cristo, então se cumprirá. E é Deus quem agirá por meio, o Espírito Santo quem agirá por meio de cada pessoa que faz parte da verdadeira igreja de Cristo, que combatem as forças do mal, pelo poder que Cristo nos colocou nas nossas mãos, pelo poder do seu nome, pelo poder do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Aí então os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos pés de Cristo, que é debaixo dos pés da igreja. E enquanto que a maioria dos evangélicos estão esperando que as coisas piorem cada vez mais, que o inimigo é quem vai ficar reinando aqui na terra, que o anticristo é quem vai ficar reinando e dominando aqui na terra, e a igreja vai subir, Jesus está falando, Deus está falando por meio da sua palavra, bem claro, que antes da volta de Cristo, um dos sinais é que o reino de Deus será estabelecido aqui na terra e todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés. Porque enquanto isso não acontecer aqui na terra,
dos inimigos de Cristo ser colocado debaixo dos pés de Cristo, Jesus não voltará, porque ele está lá nos céus, esperando que isso aconteça. E é eu e você, cada um que fomos chamados para servi-lo no seu exército, que devemos combater os inimigos de Cristo e colocar debaixo dos pés de Cristo, que é debaixo dos pés da igreja aqui na terra. Quando falo igreja, não falo de uma casa. Quando falo igreja, não falo de uma denominação. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por todos aqueles que abraçam a fé e recebem o dom do Espírito Santo e se deixam usar por ele, seguindo a sua direção. Essa era a mensagem desse tema de hoje a respeito, do que Cristo está fazendo nos céus. Agora você tem mais ou menos uma noção, estude mais a Bíblia, mais a fundo a respeito disso, mas sem uma lupa de tradições religiosas. Busque a orientação do Espírito Santo, peça a ele que ele ilumine, e você vai ver e entender que é exatamente isso. Jesus está no céu esperando que isso aconteça. Também isso fica bem claro em Carta de Paulo aos Coríntios, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde fala a respeito de que toda a força, toda a potestade será aniquilada antes de Cristo voltar. Cristo tem que reinar por meio do seu povo aqui na terra, absoluto. Absoluto. É o que diz também Daniel. Daniel mostra que nos últimos dias o reino de Deus é quem será estabelecido no mundo inteiro e todos os outros reinos serão destruídos. É a grande pedra que cai e se transforma em uma grande montanha que enche toda a terra. E o reino é entregue na mão dos santos do Altíssimo. Pense nisso, medite sobre isso. E essa era a mensagem. E até o próximo vídeo. E obrigado por você ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe. A você e a sua família. Te dê muita saúde, muita paz e muita sabedoria. E temor de Deus no seu coração para você servi-lo. E assim ter direito a uma dessas moradas celestiais que já estão preparadas, disse o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para mim, para você, para quem quiser. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.